Sejam todos muito bem-vindos ao Apocalipse Brasileiro. Eu sou a Nanda Guardian, eu tenho um outro canal principal aqui no YouTube, mas esse é meu canal secundário, porque eu não sei até quando meu canal principal vai sobreviver, eu estou sendo censurada. Aparentemente as minhas palavras lá são muito ofensivas. Enfim, eu decidi criar esse canal para trazer um conteúdo aqui mais freestyle, uma conversa mesmo com vocês, comentar sobre notícia, comportamento, filosofia. A ideia é ser um canal um pouco mais livre. E neste vídeo aqui de boas-vindas, eu quero falar um pouco quem eu sou, o que eu faço e por que eu faço, tá? Então, vou começar contando um pouco sobre a minha história. Eu nasci no dia 30 de junho de 95, às 11h50 da manhã. Dizem que quem nasce perto do meio-dia são pessoas que brilham muito, que têm muito sucesso. De fato, eu considero que eu tive sucesso cedo na minha vida. E antes que vocês falem que astrologia é coisa de esquerdista, embora eu concorde um pouco também, não vou mentir não, mas você sabe que algumas coisas fazem sentido, né? Não vamos negar que algumas coisas fazem sentido. Fora aquela frase do JP Morgan, né? Que é simplesmente o fundador do maior banco dos Estados Unidos, que ele diz assim: milionários não usam astrologia, bilionários usam. Então, fica aí essa consideração. O ponto é, eu nasci próximo do meio-dia e eu acredito que eu tive muito sucesso na minha carreira desde muito cedo, gente. Olha, desde a época da escola, tá? Eu era considerada uma das melhores alunas da escola. Eu ia para as Olimpíadas de Matemática, de tão nerd que eu era. Tinha muito problema de socialização. Eu lembro que eu fiz terapia na escola, eu tive que fazer terapia, porque eu não socializava com ninguém, assim. Eu era extremamente tímida. Ainda sou bem tímida. Isso é um traço que eu venho trabalhando. Eu sou tímida, assim, embora não pareça. Sempre tive muito destaque nas notas, nas performances e tal. Tanto que aos 17 anos, sem nunca ter estudado em escola particular, porque eu não vim de família rica, tá? Isso tem que ficar muito claro. Eu não vim de família rica, gente. Não vim. Esses dias eu vi que no X viralizou um vídeo meu, e aí as pessoas perguntando, ela é herdeira de quem? Gente, entenda, eu sei que é difícil olhar pra uma pessoa e reconhecer que essa pessoa teve sucesso graças ao caráter, brilhantismo, carisma, inteligência, esforço, talento. Eu sei que é difícil, mas aconteceu comigo. Então, perguntaram lá no X de quem eu sou herdeira, e aí o Grok veio me defender, falando que eu sou self-made. Eu amei isso, gente. O Grok veio me defender, sou self-made. E de fato sou mesmo, não vim de família rica. Meu pai é um pequeno empresário, e quando eu falo pequeno empresário, não é, a galera acha que meu pai é o velho da van. Mano, o meu pai, ele consertava TV, meu pai consertava fita cassete, era esse o nível do meu pai. Meu pai não tem nem faculdade. Meu pai conta, na família dele, quando ele era criança, a minha avó dividia um ovo com o irmão dele, em 4, né? Minha avó, meu avô, meu pai e meu irmão. De tão pobre que era a condição do meu pai. E eu cresci, eu peguei um pouco disso. Então eu não vim de família rica, meu pai não tem nem formação, meu pai é um simples empresário, como muitos brasileiros, porque as pessoas acham que ser empresário é ser rico, né? Essa eterna luta de classes dos esquerdistas. E não é. Quantos CNPJs tem abertos no Brasil? Quantos milionários ou bilionários existem no Brasil? Não tem nada a ver. Na verdade, a maior parte dos empresários justamente fracassa. Então, ser empresário significa que é ser rico. Então, eu vim de uma família muito simples e eu vou falar pra vocês, eu tenho muito orgulho disso. Eu tenho muito orgulho de ter vencido sozinha. Muito orgulho. Assim, e de ter, assim, me inspirado no exemplo do meu pai. Meu pai é minha inspiração de força, de valores, de garra, de conduta e de personalidade também. Eu sou muito parecida com meu pai. Eu também não tenho paciência pra nada. Meu pai é igual eu. O que tiver que falar, fala e não tá nem aí. Gente, eu sou igualzinho ao meu pai. Meu pai é minha inspiração, de verdade. Então eu não vim de família rica, mas eu acho que existem muitas vantagens de você não nascer rico. E uma delas é que você não tem nada a perder. Quando você nasce rico, eu acho que além das complicações adicionais que isso implica, por exemplo, você nasce rico e aí daqui a pouco você tá se comparando com o seu irmão, ou você tá pensando que você tem que mostrar pra sua família que você não é um vagabundo e se provar pra sua família, e aí você fica numa cobrança interna, num conflito interior, ou você tem um primo que fez não sei o que, e aí você fica, sabe? E aí, gente, nascer rico pode ser um inferno, tô falando sério. Fora que assim, uma análise une
unidimensional. Você fala, a vida de quem nasce rico é mais fácil? Depende. Em muitos aspectos, sim, é mais fácil. O rico não precisa tomar ônibus. O rico não precisa trabalhar em chão de fábrica como eu trabalhei. O rico, ele tem várias vantagens, mas por outro lado, eu tô olhando um único aspecto. Pode ser que, às vezes, a pessoa nasce rica, mas tem uma família toda zoada, toda desestruturada. Então, cuidado com essa generalização, né? Ah, eu gostaria de ter nascido rico. Nem sempre. Às vezes, nascer rico pode te dar um trabalho que nascer pobre, quando você nasce pobre, nossa, eu acho que existem muitas vantagens. Tô falando sério, gente. Existem vantagens. Essa vantagem, a primeira que eu comentei, né, é que você não tem nada a perder. Tipo assim, vai cair pra onde? Do chão não passa. Você já é pobre mesmo. Então, assim, vai pra onde, né? Então, você consegue arriscar muito mais. Fora que você não tem nada pra provar pra ninguém, porque ninguém te dá nada mesmo. Você nasceu pobre. Então, assim, e aí? Então, sabe, é muito... Isso é o lado bom. Eu acho que nascer pobre tem, sim, essas vantagens. E eu usei dessas, né? Aprendi com isso e utilizei essas vantagens a meu favor. Pois bem, continuando aqui na minha história. Eu passei na USP com 17 anos. Como eu falei, eu era muito nerd. Eu não estudei em escola particular e passei na USP com 17 anos. E assim, um curso super difícil, concorrido, engenharia química. Por que engenharia química, Nanda? Sei lá, porque eu era boa em exatas e eu achava que trabalhar na Petrobras... Era o meu sonho. Eu tinha o sonho de trabalhar na Petrobras. Imagina se hoje eu trabalhasse na Petrobras. Nossa, não, sério. Olha, Deus é muito bom. Ainda bem que Deus não realiza tudo que a gente quer na hora que a gente quer. Tô falando sério. Imagina se eu estivesse trabalhando na Petrobras. Eu não ia estar aqui fazendo vídeo. Eu provavelmente não ia estar irritando os comunas. Ou estaria, né, cheio de comuna lá, de mamador de teta. Nossa, eu não sei. Ainda bem que as coisas às vezes não acontecem como a gente quer. Deus escreve certo por linhas tortas. Então, o ponto é, passei na USP, comecei a estudar, né, engenharia química, me ferrei muito. A faculdade foi um tapa na minha cara, porque se eu estava acostumada a ser uma aluna muito boa, gente, eu me ferrei muito na época da faculdade, muito. Além de eu ter tomado pau, ciências materiais, computação, enfim, mas tomei pau em umas matérias aí, eu era uma aluna bem mediana, nada demais. Eu vi que eu não era tudo aquilo, e ainda bem que eu vi isso cedo. Ainda bem que eu vi isso cedo. Quando foi na época de procurar estágio, então, nossa, aí eu senti a dor da rejeição. E por muito tempo, lidar com a rejeição foi o meu maior desafio. Porque eu fazia os processos seletivos e eu não passava. Eu era rejeitada. E assim, nunca dava certo. Eu acho que, eu fiz mais de 50 processos seletivos, ia pra dinâmica e tal, comprava camisa, me arrumava, pesquisava sobre a empresa e não passava em nenhum. Eu falava, meu Deus do céu, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer alguma coisa. Eu achava que o problema era comigo. Mas depois de muito tentar, a prática leva à perfeição, né? Depois de muito tentar, eu comecei a pegar o jeito. E aí eu comecei a passar em todo o processo que eu fazia. Toda entrevista que eu fazia, eu passava. E aí eu lembro que eu passei na Tenares, que foi pra eu trabalhar em chão de fábrica. Passei, fiquei lá 1 ano e meio, adorava. Eu amava Tenares. Nossa, Tenares foi uma escola pra mim, porque, assim, hoje eu vejo essa galera mimizenta de mercado de trabalho. Eu falo, gente, você não aguentava 1 minuto na fábrica, cara. Eu trabalhava embaixo do sol, capacete, bota de segurança. E eu achava o máximo não ter que escolher roupa todo dia porque eu tava de uniforme. Era nesse nível. E assim, acordava 5 horas da manhã pra pegar o fretado. Tinha aula até às 11. E foi isso que me criou casca. Nossa, eu vejo a galera às vezes reclamando porque não faz home office. Ai, gente, que é isso, cara? Eu acordava 5 da manhã e pegava o fretado. Então assim, eu criei casca nesse período aí, da engenharia. Trabalhando com engenharia no chão de fábrica. Quando tava pra acabar o meu estágio, né, precisava trabalhar. E aí eu comecei a fazer vários processos seletivos. Como eu já estava bem acostumada a fazer processo seletivo e já tinha pegado o jeito, eu lembro que eu tava com 3 propostas na mão. O trainee da IBM, o BTG, o CIT. Eu tava com 3 propostas na mão. Na época, eu escolhi primeiro o trainee da IBM, porque foi o que saiu antes. Mas eu fiquei um dia só. Eu fiquei um dia só e larguei. Larguei porque eu achei muita lacração. Eu juro que foi por isso. Foi por isso que eu não quis ficar na IBM. Não quis ficar no trainee. Mesmo sendo um trainee mega concorrido e coisa e tal, e tantas vagas, tantas pessoas concorrendo pra tantas... Eu não queria. Eu sempre tive essa coisa rebelde. Eu sempre fui um pouco rebelde, assim, de eu vou seguir aquilo que eu acho e não tô nem aí porque me falarem. Quando eu entrei na IBM e eu vi um monte de lacração, papinho de woke, eu comecei a me questionar se eu tava naquela vaga porque eu era realmente
competente ou só pra cumprir uma cota de mulher, sabe? Coisa de vaga afirmativa de mulher. Esses dias eu vi a Avenue postando uma bosta dessa, vaga afirmativa pra mulher. Negócio ridículo. Enfim, eu falei da Avenue porque eu trabalho com investimentos no exterior e eu prefiro 1000 vezes a Interactive Brokers do que a Avenue por ser 100% americana. Aliás, eu tenho uma mentoria de investimentos no exterior que você pode acessar a partir desse link aqui, desse QR Code. Mas enfim, voltando ao caso da IBM. Aí fiquei um dia na IBM, eu não gostei. Eu falei assim, gente, não quero sair. O RH veio me procurar, na época eu não tinha formação política assim, eu não iria brigar, sabe? Eu só falei, não, eu tive outra proposta. E de fato tive outra proposta tava entre o Citi e o BTG. Aí eu fiquei entre os dois e fui pro Citi porque era aquela coisa do banco americano. Nossa, meu sonho é trabalhar num banco americano. Tinha isso pra mim. Meu sonho era um banco gringo. Não necessariamente americano, mas gringo. E eu lembro que eu havia sido rejeitada fortemente. Foi a maior rejeição da minha vida. Foi a minha entrevista do Credit Suisse. O que foi o meu processo seletivo do Credit Suisse? Gente, eu saí chorando. Sério, mas eu saí tão humilhada. Meu Deus do céu. Eu lembro que o cara que me entrevistou, eu não vou lembrar o nome dele, eu sei que ele era formado no ITA. Ele olhou pra mim assim e falou, nossa, você é muito nova. A minha vontade, né? Eu falei assim, eu juro, você só viu isso agora? Tipo assim, tá aqui minha data de nascimento no currículo esse tempo todo. Aí chega na última etapa e você me vê. Eu me arrependo, acho que eu devia ter metido esse louco, sabe? Mas eu fiquei em choque, eu fiquei tão sem graça. Eu falei, pois é. E aí ele me aplicou um teste de lógica, gente, eu respondi tudo errado. Eu falei tudo errado, o cara me humilhou. Ele falou assim, eu vou te dizer o porquê que as suas respostas são absurdas. Foi horrível, fiquei mal. E aí, depois dessa rejeição, eu falei assim, eu vou entrar no mercado financeiro. Eu comecei, na força do ódio, de querer entrar no mercado financeiro. Comecei a pesquisar um monte de banco de empresas e tal. E quando vi a vaga do Citi, do BTG, eu falei, eu vou passar nisso daí, vou fazer. E fiz tudo, fiz todas as etapas do processo, isso, aquilo. Passei, fui chamada nos dois e fui pro Citi, porque era americano e eu tinha o sonho achando que trabalhar num banco gringo ia mudar minha vida. Comecei a trabalhar no Citi, o Citi foi uma escola pra mim. Até treinamento de dress code eu tive no Citi. Sempre me identifiquei com um modelo americano de trabalho, sabe esse pragmatismo? Tem pessoa que fala assim, o americano é seco, é muito frio. Gente, mas eu amo isso. Porque eu não sou uma pessoa que quer ficar de conversinha, eu vou fazer um carinho, mas vou te apunhar lá pelas costas. Não, eu prefiro, eu gosto de pessoas, sabe, diretas, pragmáticas, sempre fui assim. Enfim, fui pro Citi. E aí, quando eu tava no Citi, depois de um certo tempo no Citi, eu comecei a fazer conteúdo na internet. Comecei a fazer conteúdo de economia, de escola austríaca. E foi aí que o Rafael Bevilacqua, da Levante, me encontrou. Aí ele veio falar comigo e falou assim, você tem punch. E aí, na hora eu não entendi muito bem o que ele quis dizer com isso. Ele falou, vem trabalhar comigo. E eu já tava meio puta com o banco, porque assim, você trabalhar em instituição grande, você que trabalha com instituição grande, você sabe como que é. Eu era mais uma ali. Era mais status do que eu verdadeiramente me senti útil. Me senti um número ali dentro. Exatamente. Eu não queria mais isso. E aí a Levante era uma empresa menor, ele veio me procurar e eu já tava de saco cheio do banco, pedi pra sair, pedi demissão. Quando eu pedi demissão, o meu gestor de lá, o Maurício, veio falar comigo, não queria que eu saísse. E eu sempre saí de portas abertas, tá, gente? Todo lugar que eu passei, sempre saí bem. Inclusive, deixa as portas abertas. Isso daí é 48 leis do poder. É a lei número 19, se eu não me engano, que é nunca ofenda a pessoa errada. Nunca ofenda. Você não sabe o dia de amanhã. Saia de portas abertas. Por mais puto que você esteja com o lugar que você trabalha, você pode precisar dele mais lá na frente. E saí super bem e tal. Fui trabalhar na Levante. E aí, comecei a fazer conteúdo na Levante. Eu falava muito de Bitcoin nessa época, né? Porque os meus primeiros estudos, assim, de mercado financeiro foi voltado à escola austríaca, Bitcoin, metais preciosos e tal. Comecei a fazer conteúdo sobre isso. Tava lá na Levante. E aí, na Levante, eu conheci o Thiago. O Thiago tinha um escritório de agente autônomo de investimentos. E ele também queria montar o negócio dele separado. Eu também sentia uma vontade de fazer isso. Até que a gente falou assim, vamos montar o nosso? Vamos sair, vamos montar o nosso? Foi isso que eu fiz. Eu saí da Levante, ele saiu do escritório dele, a gente montou do zero. Eu e o Thiago eram dois malucos, assim, eu lembro dessa parte da nossa vida e me dá medo, porque na época, eu conto isso, eu lembro, se
juntasse a minha conta e a conta do Thiago, a gente tinha juntos 40 mil reais. Era isso. Que a gente tinha pra pagar nosso casamento, pra montar nosso escritório. A gente morava num apartamento de 33 metros. Eu lembro que eu não tinha lugar pra botar sapato. Eu botava sapato embaixo da pia. E aí, quando a gente saía pra correr de noite, a gente olhava, assim, os prédios, varandas. Sabe varanda gourmet? E aí a gente falava, nossa, o sonho é ter uma varanda gourmet. Esse era o objetivo da nossa vida. E tinha tudo pra dar errado, gente. Era muita coisa que tava em jogo ali. Era o nosso negócio, a nossa carreira, o nosso casamento. E o Thiago não era uma pessoa que eu conhecia, assim, a que eu conhecia há muito tempo. Em 2 meses ele me pediu em casamento. Então, cara, imagina, gente, imagina a minha família com isso. Porque imagina a cabeça do meu pai e da minha mãe. Você largou o City, que eu já fui, né? Quem é maluco de largar uma instituição como o Citibank? Você largou o City, você vai casar com um cara que você conheceu há 2 meses e ainda vai montar um negócio com ele. Pois é. Mas eu sempre tive essa coisa da rebeldia. Isso sempre foi muito forte em mim. E eu canalizei isso pra realizar, né, boas coisas aí na vida. Pra boas realizações. Enfim, e aí comecei o negócio com o Thiago. A gente começou a trabalhar juntos. Até hoje ele é meu sócio aqui no escritório. O nosso escritório começou a crescer. Hoje a gente já tem uma equipe de pessoas que cuida da parte de gestão de carteiras. A gente, essencialmente, a Guardian é um escritório de gestão de patrimônio internacional, porque a gente confia muito mais em instituições americanas do que em instituições brasileiras. E além disso, depois de um tempo gerindo o patrimônio de famílias, eu comecei a abrir a parte de infoprodutos, né? Porque, assim, a gente tem um mínimo para investir no exterior, que é $100 mil através do escritório. Daqui a pouco, em outubro, a gente já vai subir para $200 mil. Eu percebi que, assim, muita gente não tem $100 mil, ou então não se sente seguro de botar $100 mil na mão de outra pessoa para gerir. E aí eu falei assim, eu vou criar cursos, infoprodutos e tudo mais. E aí hoje eu tenho a mentoria, que eu comentei, mentoria de investimentos no exterior, e também, eventualmente, eu faço alguns cursos, algumas atividades assim. O que resume todas as minhas realizações e o fato de eu ter tido sucesso na vida, gente, tudo que eu coloco a mão dá certo. Tudo. Assim, podem tentar me destruir, podem tentar me cancelar, podem tentar me derrubar, podem falar mal de mim, podem fazer o que for. Cada dia mais, eu continuarei mais plena, mais rica, mais realizada, mais bem-sucedida. É isso. Eu tenho mão de Midas. Tudo que eu coloco a mão prospera. E aí, eu geralmente penso, né? Eu não falo isso para as pessoas, mas eu penso, olha, você tem 2 opções, ou se tornar meu aliado, ou se tornar o meu inimigo e fracassar sozinho. Geralmente é isso que acontece. As pessoas que tentaram me prejudicar, elas fracassaram sozinhas e eu continuei prosperando. E a pessoa teria ganhado muito mais se tivesse se tornado meu aliado. Enfim. E o que resume também, eu acho que assim, uma coisa que sempre me guiou, na época que eu trabalhava, que eu estudava, que eu ia pra escola de metrô. Tinha uma estação de metrô, eu acho que era Santos Imigrantes, talvez, que tinha uma frase do Fernando Pessoa e eu ficava com aquilo na cabeça e até hoje me guia. Aquela poesia, aquele poema que é assim, para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Põe quanto és no mínimo que fazes. Assim, em cada lago a lua toda brilha, porque alta vive. Isso, se eu tivesse definir personalidade Nanda Guardian em poucas linhas, seria essa frase do Fernando Pessoa, porque de fato tudo aquilo que eu boto a mão pra fazer, ou que eu decido fazer, eu me dedico muito, é com muito coração, de fato, assim, muita entrega, e assim, e dá certo. Não tem como dar errado se você verdadeiramente se entregar e se dedicar de corpo e alma sem medir esforços. Esse foi o resumo da minha vida. Eu peço que você comente aqui alguma ideia que você tem pra esse canal. Vamos fazer isso aqui em conjunto, galera. Canal novo, tô começando agora. Me fala aí que tipo de assunto você quer que eu traga aqui. Eu posso ler seu comentário e trazer aqui pra vocês de qualquer tema. Se esse conteúdo te inspirou de alguma forma, ou se você quer alguma coisa mais técnica, enfim, tô de coração aberto aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal, e até o próximo.